Tudo bem, gente? E aí, como é que vocês estão? Bem, a gente resolveu, né, gravar esse vídeo porque, como algumas pessoas não puderam assistir a primeira aula, outras não puderam assistir a segunda aula, e pode acontecer, claro, né, eu já sabia disso, a Amparo tinha me dito. Eu vou fazer aqui um resumão dessas duas aulas, tá certo? O que é que a gente falou, o que é que a gente explicou, como é que foram as reuniões, tá bom? Bem, inicialmente eu vou começar antes, não abrindo o material. Primeiro me apresentando, né? Meu nome é Anderson Alves, a gente trabalha com a FASAG já há alguns anos, desde a época que morei em Valência, estamos em Fortaleza, e por causa da pandemia, se nós podemos dizer que algo bom ocorreu nessa pandemia, uma das coisas tem sido essa possibilidade, né, de adentrarmos nessa plataforma e podermos dar aula a grupos de pessoas que a gente conhecia, mas não tinha talvez a possibilidade mais de dar aula presencial. Então, fiquei muito feliz e é isso aí. Vamos juntos. Gente, no nosso primeiro encontro, no nosso primeiro contato, o que foi que nós vimos? Nós vimos que nós estamos tendo uma disciplina chamada Estágio Supervisionado 4. Essa disciplina de Estágio Supervisionado 4, ela tem como material, nesse momento, gestão escolar, mas gestão escolar no modo geral. Aí a gente já vai respondendo, ela pode ser gestão escolar, escola infantil, ensino fundamental, ensino médio ou de faculdade, ou gestão escolar pública ou particular. Gestão. Então, entendendo isso, a gente destrinchou um pouquinho o básico, né? O que é o estágio supervisionado. Estágio supervisionado é um período onde o próprio nome diz, você vai estar naquela data, durante aqueles dias, em um local estagiando, ou seja, observando. Muitas vezes o estágio não é só de observação. Tem outros estágios que não são de observação. Mas esse é de observação, tá bom? Vocês não vão se tornar participante da gestão. Vocês vão observar o serviço da gestão, como ele funciona e tal. Uma das dicas que eu dei é evitar questionamentos, né? Ninguém gosta de ser analisado, julgado, e às vezes as pessoas, quando estão recebendo alunos, eu sei que eu já recebi de estágios, muitas vezes elas não se sentem confortáveis. Então, para que ela fique confortável, é bom você ter toda a calma, todo o cuidado de conversar com essa pessoa, explicar que você está fazendo um curso e você está perto de terminar, e esse curso é na área de pedagogia, e você chegou no momento onde você precisa fazer um estágio analisando o funcionamento, né, de uma gestão, mas as críticas você guarde para você, porque no próprio trabalho escrito você vai poder fazer isso. Então, não é bom, não é educado, não é elegante que você fique fazendo questionamentos durante o seu interrogatório, não parece questão policial, né? Durante a sua conversa com a gestão, certo? Então, a primeira coisa é isso. Isso é a disciplina, é o que eu estou fazendo. É um estágio, supervisão, gestão. Não tem nada a ver com o aluno no momento, conversar com o aluno. No nosso primeiro momento, depois que nós falamos disso, aí nós explicamos que esse estágio ele tem algumas etapas. Uma das etapas é burocrática, carta de apresentação para mim, carta de apresentação para a escola. Toda essa parte, a faculdade já está em contato com vocês e já está fazendo. E vocês já estão sendo, eu vejo nos grupos do WhatsApp, que a faculdade tem acompanhado passo a passo essa parte para vocês estarem munidos com os documentos que vocês precisam para fazer o estágio. Até aí nós ficamos tranquilos, todo mundo compreendeu e a gente avançou. Avançou para onde? Para conhecer o material do estágio, tá certo? A outra coisa, antes de falarmos do material, nós informamos que o estágio supervisionado 4 de gestão, ele poderia ser feito, a faculdade permitiu, dado o momento, a dificuldade, ser feito individual, 2 pessoas ou 3, tá bom? E nós conseguimos dividir esse material diante da apostila. Olhamos a apostila no primeiro dia e analisamos. Vamos aproveitar e fazer agora o que eu fiz no primeiro dia, junto com aquilo que eu fiz no segundo,
no material, tá bom? Vamos lá para o material? Guarde um pouquinho aí eu abrir. Demora só alguns segundos, espero. Mas não esqueça, preste atenção, anote as informações que eu acabei de passar, para que você venha, né, ter peraí, venha ter pelo menos um direcionamento correto daquilo que você vai fazer, tá bom? Peraí. Pronto. Acredito que se não apareceu para vocês aí, já está aparecendo. Esse é o nosso material. Para quem não viu, não leu, aconselho que leiam. No primeiro encontro, nós deixamos 3 atividades para vocês fazerem. Primeira atividade, li o material, não entendi. O que foi que eu não entendi? Nós explicamos alguma dúvida que alguém poderia ter. Segunda atividade foi para a próxima aula. Já sei qual é a escola que eu vou trabalhar, e nessa escola eu vou fazer o meu estágio. Terceiro, vou fazer sozinho, em dupla ou em trio. Essa foi a atividade da primeira aula, que foi cumprida perfeitamente por 90% das pessoas. Aquelas que não fizeram me buscaram depois. Só tem uma pessoa que eu não conversei com ela ainda, mas eu estou já encaminhado para conversar, tá bom? Então, esse é o nosso material. Dá uma olhada aí. Manual de estágio provisional do 4, gestão escolar, faculdade, né? Maciço do Baturité. E a gente deixa aí o material atualizar. E a gente foi fazendo a devida leitura. Vamos começar aqui, que foi quem explicou no primeiro dia. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: essa disciplina, porque eu costumo falar o seguinte, toda disciplina que você tem é necessário. Aliás, acho que tudo na vida. Se você não sabe para que serve, você não dá muita importância. Então, para que essa disciplina? Primeira coisa, o objetivo geral dessa disciplina é analisar a realidade da escola, compreender as diferentes relações que se estabelecem no âmbito escolar e sua influência no processo de organização. Ou seja, a gestão é muito importante. Já se disse, e não é mentira, que a gestão, a escola, por exemplo, escola pública, depende daquele corpo de professores, de diretores, coordenação, secretaria. Escola pública, as pessoas vêm dizer assim, escola pública é ruim. Há muitos anos eu dizia isso também. Escola pública é ruim. Mas depois de trabalhar muitos anos na escola pública, eu percebo que isso não é verdade. Pelo menos em parte. Escola pública é ruim ou é boa, e eu diria até particular, a depender do grupo de gestores, do grupo de professores, tá bom? Então, para que serve? Para que eu tenha um olhar. A segunda coisa, objetivo específico, aí tem vários, tá bom? Reconhecer, refletir, identificar, investigar, são os verbos que normalmente você usa num trabalho como esse, daquilo que você vai fazer. Qual é o objetivo específico desse trabalho? Reconhecer a relação entre o grupo que você vai entrevistar, as demandas da escola e os alunos, refletir sobre a responsabilidade social dessa escola, se ela está tendo, identificar as concepções da organização, gestão e por aí vai, tá bom? Então você dá uma lida lá que tem os objetivos gerais e os específicos, que é muito interessante. E aí vemos aqui as competências da escola, do coordenador do estágio e a minha, que é do professor orientador. A minha é orientar o aluno em todos os passos, que é o que eu pretendo fazer, acompanhar o aluno em momentos individuais e coletivos, por isso que vocês estão fazendo grupos separados, além do grupo grande do WhatsApp, para que eu possa, de forma individual. Professor, mas não seria muito mais fácil presencial? Eu te digo que depende muito, certo? Sinceramente falando, eu gosto do presencial, nada substitui um abraço, ver o riso do seu colega, estar com ele ali do lado, as brincadeiras, as resenhas do corredor e tal. Nada substitui isso, né? Tem momentos que são ímpar em uma faculdade ou uma escola. Mas, assim, no que diz respeito à parte técnica desse trabalho, não influencia em nada, sinceramente falando. Porque se fosse um estágio presencial, eu estaria indo no núcleo de vocês, conversando com vocês, vendo o material, deixando as atividades para vocês fazerem e voltaria 15 dias para conversar com vocês de novo. É o que nós estamos fazendo online. Então, sinceramente, você não está perdendo em nada, na minha concepção,
o fato de estar sendo online. Nessa disciplina se encaixa perfeitamente. Até melhor, penso eu, porque você pode estar me procurando mais vezes do que seria em um núcleo, né? Muito mais vezes. Então, eu devo acompanhar, participar, solicitar. O seu engajamento está aqui, do estagiário. Informar-se sobre o estágio com o coordenador do estágio, que vocês já estão fazendo. Providenciar a documentação, vocês já estão fazendo. Entregar a documentação, vocês já estão fazendo. E aí, toda essa parte burocrática, essa aqui tem muito a ver comigo, ó, que eu vou grifar aqui agora, preste atenção. Manter contato com o professor orientador de estágio para discussão e aprimoramento do trabalho. Isso é necessário. Eu já falei que não precisa esperar os 15 dias. Teve dúvida? Me procura, que a gente vai estar ajudando aí naquilo que for possível. Tá bom? E aí você vem para cá elaborar o estágio, seguindo a estrutura proposta nesse manual. Então, qual é a estrutura proposta nesse manual? Bem, até aqui o que foi que você entendeu das duas aulas que eu expliquei? Expliquei o que é estágio, expliquei como ele funciona, expliquei a necessidade de se fazer o estágio, quais são os objetivos gerais dessa disciplina, os objetivos específicos, qual é a sua obrigação, qual é a minha. Expliquei que essa parte tem uma parte burocrática que a escola está resolvendo com vocês, tem a parte teórica que vai resolver comigo. E aí essa parte teórica tem a ver com elaboração desse projeto. Vamos descer um pouquinho para ver o projeto, que não é difícil, eu mostrei para vocês no primeiro dia. Cadê o projeto? Chegamos no projeto. Bem, aqui para quem não viu é a declaração do estágio, nós passamos por cada documento desse, mas eu não vou me demorar nele aqui não. Eu vou para o projeto, para essa aula não ficar muito grande, tá bom? Bem, a capa do projeto é como qualquer outro, emblema da faculdade, graduação. Ele veio muito bom esse material, porque ele veio bem, como é que a gente pode dizer, bem explicado. Modelo muito simples, didático, bem preparado, é só seguirmos o passo a passo. Seguindo o passo a passo, primeira informação. Professor, estou fazendo em trio. Aqui terá o nome dos 3 alunos? Não. Em dupla terá o nome dos 2? Não. Se é em trio, cada um fará essa capa. Mesmo que todos façam as páginas seguintes junto, a capa cada um faz a sua. Tá bom? Aqui é o seu nome, relatório do estágio 4, tal, tudo normalzinho aqui, ó, relatório. E aqui você coloca quem te ajudou, quem está com você, professor tal, supervisor acadêmico fulano de tal, vou te ajudar. Aí chegamos no corpo do trabalho. Última coisa que nós vamos fazer, introdução. Introdução lá depois, nós vamos organizar essa introdução e ver como é que ela deve ser feita, tá bom? Mas nós temos antes, eu expliquei uma coisa. Esse trabalho ele se divide em dois campos, na minha concepção desse trabalho. Ela tem a parte teórica e ela tem a parte de observação, quer dizer, a parte de campo. Essa parte teórica, ela tem a ver com a leitura, com a digitação, com a escrita, daquilo que você precisa fazer que tem cunho de leitura. A segunda parte, que é o ponto 3, ela tem a ver com a observação. E a gente falou que isso aí é indo na escola. Ou você vai, ou vai um relatório que nós falamos que tínhamos feito, nós fizemos umas pesquisas, umas perguntas que você poderá usar, tá bom? Por último, nós vamos fazer aqui as questões finais, a nossa conclusão, referências e anexos, tá certo? Como a gente vai fazer isso? O que foi que o professor fez na segunda aula? Bem, na primeira aula eu fiz tudo isso aqui, até esse momento, e a gente parou esperando que viesse a conclusão de com quem eu vou trabalhar, onde eu vou trabalhar e como eu vou trabalhar. Né? Como eu vou trabalhar? Vou fazer as perguntas fisicamente do lá ou vou mandar o relatório? Onde eu vou trabalhar? Qual é o nome da escola? Como com quantas pessoas eu vou trabalhar? Isso vocês já fizeram.
Então, nessa segunda aula, nós explicamos como será a dinâmica. Como será a dinâmica? Em que sentido, professor? É que nós fizemos um planejamento. Neste planejamento, deixa eu falar aqui para vocês, neste planejamento, nós temos o seguinte, neste planejamento, nós vamos ter, no dia 2/9, que é a próxima aula, vocês vão me entregar os tópicos 2.1 e 2.2 digitados já. Uma página ou duas, acho que será suficiente. Nós explicamos o que é o tópico 2.1 e o 2.2. Vamos voltar aqui? Tópico 2.1, os fundamentos da gestão escolar. Bem, alguém de vocês, a minha ideia é que se for 3, dividam. Uma pessoa pode fazer a parte da pesquisa lá na escola, a outra pode digitar o tópico 2.1 e a outra pode digitar o tópico 2.2. É uma possibilidade. Se vocês quiserem fazer tudo junto, não tem problema. Mas quiserem dividir, é uma possibilidade. Professor, não entendi ainda essa parte teórica. Como é? É como você escrevesse um texto. Aliás, você escrever um texto sobre esse tema, porém você vai trazer citações. Tá bom? Como trabalho acadêmico, você precisa trazer citações. Então, como seria isso? Os fundamentos da gestão escolar. Aí você está dando aula sobre os fundamentos da gestão escolar. Nestes fundamentos da gestão escolar, você vai fazer os devidos comentários. A gestão escolar se estabelece através das seguintes regras. Ela precisa dar conta dos seguintes itens. Esse. Os fundamentos da gestão escolar se dividem em tantos parâmetros. Primeiro, segundo, terceiro. Só que não vai ficar só na sua concepção de leitura. Isso é o que você leu. Você está explicando o que são fundamentos de gestão escolar. Depois que você escrever um parágrafo, que mais ou menos um parágrafo é 3, 4 linhas para ficar legal, aí você, ou 2 parágrafos, você divide 2 parágrafos, 4 linhas, mais 4 linhas, 8 linhas. Aí você traz uma citação para reforçar o que você disse. Você disse que os fundamentos da gestão escolar é isso, e se divide assim, assim. Quem falou sobre isso? Qual escritor? Qual teórico? Em qual artigo? Em qual revista? Aonde você pode fundamentar? Então, você vai pegar uma citação, aí vai colocar de acordo com as normas da ABNT, que eu vou te ajudar se você não souber, vai abrir parêntese, colocar do lado, abrir aspas, desculpe, fazer o devido recuo, colocar no tamanho da devida letra e trazer sua citação. O que é que tem nessa citação? O reforço do que você acabou de digitar nos seus 2 parágrafos. Nessa citação, você vai começar, antes dela, você vai dizer algo como assim: segundo está no livro tal, ou segundo está na revista tal, ou como está no site tal. Aí você traz a citação, abre aspas e está lá a citação de onde você pegou. Aí depois você vai ter que colocar, se for o livro, qual é a página, se for o site, como é que é, eu vou mandar para vocês direitinho. Quais são as regras para citação de site, de revista, de livro, de pegar na internet, tudo isso aí, tá bom? Mas você tem que entender primeiro como eu vou digitar esse texto para a próxima aula. Simples. Você vai lá no Word, abrir uma página, colocar isso aqui, ó, 2.1, os fundamentos da gestão escolar, digitar um parágrafo ou 2, colocou uma citação. Mais um parágrafo ou 2, colocou outra citação. Acredito que se a gente conseguir formar um texto com 2 parágrafos, uma citação, mais 2 parágrafos, outra citação, mais 2 parágrafos, outra citação, ou seja, construir aí uns 4 ou 6 parágrafos com umas 2 ou 3 citações para cada um desses tópicos, eu acho que está legal. Primeiro tópico, os fundamentos da gestão. Segundo, gestão democrática nas escolas. Professor, e onde eu vou encontrar texto falando sobre isso? Coloquei já no grupo do WhatsApp pelo menos uns 6 textos, tá bom? Lá dá para você dar uma lida, entender o que são fundamentos, o que é gestão, e lá já tem alguns argumentos
que você pode usar, não do jeito que está lá. Por favor, isso é plágio. Não faça isso. Você vai ler o que está lá e, com as suas palavras, traduzir no seu texto. Agora, a citação que o cara lá no texto usou, você pode usar a mesma, não tem problema não, tá bom? Isso aí não tem problema. Se o seu texto que você construiu, aquela citação dá certinho o que você quer, ótimo, não tem problema. Então, repassando, o que foi que nós fizemos na segunda aula? Explicamos. Primeiro, ouvimos que vocês iriam ir lá na escola, qual era a escola e se seria em dupla ou em trio. Além disso, as pessoas me disseram se iriam fazer a pesquisa pessoalmente ou se iriam mandar um link online. Ninguém pediu o link ainda, todo mundo pretende, quando for deixar a carta de aceitação para o estágio, nesse momento fazer a devida pesquisa. Ninguém me pediu ainda um relatório online, né? Perguntas online. Então, as pessoas preferem ir lá. E o que eu acho melhor, se você se sentir seguro, se você achar que dá para ir, se você achar que não vai ter problema de saúde nenhum, você está seguro com isso, vá, que a experiência é bem interessante. Mas, repito, se você se sentir prejudicado de qualquer forma, a escola não te recebe, você tem medo por causa da doença, por causa do vírus, a gente vai te ajudar a você fazer isso de forma online, tá bom? Está aqui para te ajudar. Então, a gente explicou, depois que a gente entendeu os grupos e explicamos como era isso, nós falamos dessa parte aqui. E essa parte é simples, é a teórica. Aí você, professor, tem como eu fazer esses dois tópicos sem ler nada? Não tem. Tem que abrir os links que eu mandei, tem que ler, alguém do grupo tem que ler, compreender um pouco sobre esses dois tópicos, digitar e colocar as citações. Tem que colocar a mão na massa, não dá para fazer isso. Não pegue da internet, porque se for plágio eu vou devolver. Não vou assinar algo que você plagiou. Tá bom? Desculpe, porque isso tem que ser dito com toda a educação, mas é preciso ser dito para a gente resistir essa tentação de pegar algo pronto na internet. Você pode, eu já coloquei algo pronto na internet para você analisar, ver como é, ler, pegar as citações, mas não para você copiar e colar. Tá bom? Então, isso é a primeira atividade da próxima aula, dia 2/9. Qual é essa atividade? É você, com seu grupo, me entregar esse material digitado, aonde você vai construir um texto com citações, falando sobre os fundamentos da gestão escolar e gestão democrática nas escolas. Pronto, professor? É só isso para a próxima aula? Não. O grupo também precisa fazer a pesquisa. Qual é a pesquisa? É você ir lá na escola. Lembra lá de cima o que é que esse trabalho tem que fazer? Vamos subir aqui um pouquinho, para você entender para que é a pesquisa, professor. Me diga aí. Eu não entendi para que essa pesquisa ainda. Vamos subir. Quando você for na escola, se esse trabalho é de observação, você precisa, como o nome já diz, analisar algumas questões da escola. E o que é que você precisa analisar? Você precisa entender o que dessa escola? Vamos ver aqui uns tópicos que é bem interessante. Passei, desculpe. Peraí. Peraí. Tem aqui uns tópicos bem interessantes. 5. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui, pronto. Ó, isso aqui é muito importante. O seu trabalho de observação está aqui em cima, ó. Por favor, essa página é muito importante, tá bom? Itens a serem observados. Isso aqui é muito importante diante das suas perguntas. Caracterização da instituição, localização, estrutura física. Quando essa escola foi construída, como, qual a história dessa escola, a estrutura é boa, é ruim, atende a quantidade de alunos, as salas, o ambiente, o espaço de recreio ou de lazer, como é que está isso? Você precisa construir perguntas para isso. Eu já construí algumas, que não é obrigado você usar as mesmas, mas serve como ideia. Qual outra coisa, professor, eu preciso fazer
nessa observação? Quadro de profissionais. Quantos são? Tem vigia? Quantos coordenadores? Direção e coordenação? Tem vice-diretor? Quando não tem, quem responde pela escola? Todo esse processo, você a questão da merenda, são contratados? Como é feito o cardápio? Como é o trabalho da instituição? Quantos turnos tem essa escola? Que hora começa, que hora termina? Tudo isso aí. PPP da escola, planejamento pedagógico da escola. Missão, objetivo e currículo. O que é que essa escola pretende? Qual o PPP dela? Qual a proposta dela com a sociedade? Qual a proposta dela com o aluno? Qual o planejamento dela entre professores e comunidade? Tudo isso você precisa saber. Dinâmica do cotidiano, cultura, valores e práticas, os projetos que ela realiza, fala das questões sociais atuais, toca nas questões socioemocionais, como é que ela está trabalhando na pandemia, quais as estratégias que foram usadas, como esse aluno está sendo atendido, tudo isso você precisa saber. A escola é aberta para a comunidade? Quais trabalhos da comunidade são feitos na escola? Quais trabalhos a escola abre para a comunidade, além de aula? Tem capoeira, tem karatê, tem balé, tem futebol. Como é essa escola? Disponibilidade de recursos materiais. Quais desafios a escola enfrenta por falta de recurso? Quais são? Certo? Se a pessoa que está te atendendo puder te responder, qual o maior desafio? É papel? É o banheiro? Seriam mais pias? Seria uma quadra que está faltando? Qual o básico que não tem? Ou o extraordinário que a escola queria ter, mas não consegue? Processo de comunicação. Como é que essa escola se comunica com a comunidade e com o aluno? Ela tem rádio? Ela tem jornal? Ela coloca os cartazes bem à vista? Você, quando entrou na escola, percebeu que tem... Ela é bem informada? Aonde é a sala? Que hora é o recreio? Se pode entrar antes ou depois? Essas informações estão claras? A comunicação com o aluno, com o professor. O aluno se comunica com o professor como? Existe um canal, um Facebook, um YouTube. Se o aluno quiser reclamar de algo, ele fala com quem? Ele se comunica com quem? Isso é importante. Facilidade e dificuldades encontradas no decorrer do estágio. Aqui é pessoal, não é pergunta sua. Durante o processo do estágio, o que você achou mais complicado? Isso vai estar lá no seu texto de crítica. Depois vamos chegar lá. E outras informações relevantes. Ou seja, você vai pegar o questionário que eu te mandei e vai fazer suas perguntas ou usar elas. Você vai pegar esses itens que eu estou colocando aqui, mostrando para vocês, e saber que essas duas coisas, elas vão produzir o seu texto. O questionário é para você chegar nessas informações. Como você vai responder no seu trabalho as informações se você não perguntar? Não tem um livro escrito sobre essa escola respondendo tudo isso. A questão do livro é na primeira parte do trabalho, 2.1, 2.2. Mas essa parte aqui você precisa perguntar. Professor, e o senhor quer receber essas perguntas como? Bem, digitadas, arrumadas, com relatório de questionário, ou escrita de uma letra legível como relatório de questionário. Tá bom? Bem, gente, foi isso que nós explicamos. Explicamos a primeira aula e terminamos com essa minha fala na segunda. E o que é que eu aguardo agora? É que na próxima aula, todos vocês possam me entregar essa parte teórica 2.1 e 2.2, gestão e a questão democrática na escola, e essa parte da pesquisa, somente a pesquisa, como vocês fizeram, que aí depois nós vamos transformar essa pesquisa em texto. Mas aí já é uma outra aula, tá bom? Abraço, beijo em todos, tamo junto. Mesmo depois desse vídeo, precisando, nós vamos continuar tirando dúvidas, tá certo? Essa disciplina é muito boa, apaixonante, porque você tem a possibilidade de ler sobre a disciplina, sobre o que é gestão, como ela funciona, escrever sobre isso, mas não somente isso. Você tem a capacidade de ler e ver na prática como é que isso funciona quando você vai fazer sua pesquisa. E no final desse trabalho, você tem um tópico de crítica, porque você vai, depois de ler e escrever,
E depois de pesquisar e perguntar e construir um texto, você vai poder analisar. Aí você pode fazer sua crítica, que você sabe como deveria ser, analisou como está sendo, e aí vamos produzir a nossa crítica no final do trabalho, tá bom? Mas vamos junto, devagar, cada parte no seu tempo e vai estar tudo certo. Abraço, tamo junto.